Você já se sentiu injustiçado, acusado por pessoas que não entendem a dor que carrega no coração? No capítulo 12 do livro de Jó, vemos um homem ferido, mas cheio de sabedoria, responder com coragem àqueles que o julgam. Aqui, Jó não fala apenas com os amigos, ele fala com todos que um dia foram mal interpretados, esquecidos e humilhados. Fique comigo até o final, porque esta mensagem vai abrir seus olhos para o poder e a soberania de Deus, mesmo no meio da dor. A sabedoria de Jó e o poder de Deus. O vento soprava suavemente através do vale desolado, onde os 4 homens permaneciam sentados. Após as palavras cortantes de Zofar e a resposta defensiva de Jó no debate anterior, um silêncio tenso havia se instalado. Jó olhou para seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e uma mistura de tristeza e determinação passou por seus olhos feridos. Finalmente, ele quebrou o silêncio, sua voz começando com um sarcasmo mordaz que revelava sua profunda frustração com aqueles que deveriam tê-lo consolado. Verdadeiramente vós sois o povo, começou Jó, cada palavra carregada de ironia, e convosco morrerá a sabedoria. Ele pausou, permitindo que a provocação penetrasse. Seus amigos haviam falado como se fossem os únicos depositários do conhecimento divino, como se suas opiniões representassem a própria voz de Deus. Mas Jó não aceitaria tal arrogância sem desafio. Mas eu tenho entendimento como vós, continuou, não vos sou inferior, e quem não sabe tais coisas como essas? Suas palavras ecoavam uma verdade simples, mas poderosa. O conhecimento que seus amigos reivindicavam não era exclusivo deles. Jó possuía a mesma sabedoria, a mesma compreensão dos caminhos de Deus, talvez até mais profunda, pois estava sendo testada no cadinho do sofrimento. Jó levantou-se lentamente, suas feridas puxando dolorosamente enquanto se movia. Ele olhou para cada um de seus amigos antes de continuar. Eu sou como alguém que é motivo de riso para seus amigos, disse ele, sua voz agora carregada de mágoa. Eu, que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e íntegro serve de motivo de riso. A ironia era amarga. Jó, que havia sido um modelo de piedade e integridade, que havia chamado a Deus em oração e recebido respostas, agora se tornara objeto de ridículo. Aqueles que deveriam estar ao seu lado na adversidade haviam se transformado em seus zombadores teológicos. Aquele que está tranquilo despreza a calamidade, observou Jó, apontando para uma dura realidade da natureza humana. É fácil para quem está seguro julgar aqueles que tropeçam. Seus amigos, ainda em suas posições confortáveis, podiam facilmente oferecer julgamentos sobre seu sofrimento, mas não compreendiam a realidade de caminhar por aquele vale sombrio. Então Jó fez uma observação que desafiava diretamente a teologia simplista de seus amigos. As tendas dos ladrões têm tranquilidade, e os que provocam a Deus vivem seguros, aqueles que trazem seu Deus na mão. Esta era uma realidade que seus amigos não queriam enfrentar. Os ímpios frequentemente prosperavam, enquanto os justos sofriam. O universo não operava segundo as equações morais simples que eles propunham. Mas pergunta agora às bestas, e cada uma delas te ensinará, continuou Jó, sua voz ganhando força e convicção. E as aves dos céus, e elas te informarão. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te explicarão. Jó estava apelando à ordem natural como testemunha da complexidade dos caminhos divinos. A criação inteira proclamava verdades que transcendiam as explicações simplistas de seus amigos. Quem não compreende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Em sua mão está a vida de todo ser vivente e o fôlego de toda a humanidade. Ele estava estabelecendo um fundamento. Tudo vinha de Deus, toda vida, todo fôlego.
Mas isso não significava que cada sofrimento individual fosse um julgamento direto por pecado específico. A governança divina era mais sutil, mais misteriosa do que isso. Porventura o ouvido não prova as palavras? Perguntou Jó retoricamente. Assim como o paladar experimenta a comida? Com os anciãos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Ele estava reconhecendo o valor da experiência e da idade, talvez uma concessão parcial à posição de seus amigos mais velhos. Mas então ele elevou a conversa a outro nível completamente diferente. Mas com Deus estão a sabedoria e o poder. Deles são o conselho e o entendimento. Não importava quanta sabedoria os anciãos acumulassem, a verdadeira sabedoria residia com Deus. E era uma sabedoria que frequentemente desafiava as expectativas humanas. Jó começou então uma das passagens mais eloquentes de todo o seu discurso. Um poema sobre o poder soberano de Deus que subvertia todas as estruturas humanas de poder e conhecimento. Suas palavras fluíam como um rio poderoso, descrevendo um Deus que não se encaixava em nenhuma caixa teológica conveniente. Eis que ele derriba e ninguém reedifica, declarou Jó. Ele encerra um homem na prisão e ninguém pode abrir. Ele retém as águas e tudo seca. Solta-as e elas inundam a terra. O poder de Deus era absoluto, capaz de construir ou destruir, de dar ou retirar, sem que ninguém pudesse questionar ou reverter suas ações. Com ele estão a força e a prudência. Seu é tanto o que erra quanto o que faz errar. Esta era uma declaração ousada. Jó estava reconhecendo que até mesmo o erro humano estava sob a soberania divina. Não estava dizendo que Deus causava o pecado, mas que nada escapava ao seu domínio último. A lista de Jó continuou. Uma catalogação impressionante do poder divino de inverter toda a ordem social e política estabelecida. Aos conselheiros faz andar descalços e torna loucos os juízes. Solta os laços com que os reis prendem e ata uma corda em torno de suas cinturas. A imagem era poderosa. Os conselheiros sábios, despojados de sua dignidade e andando descalços como escravos. Os juízes, supostamente os pilares da razão, transformados em loucos. Os reis, símbolos máximos do poder humano, amarrados e constrangidos. Aos sacerdotes, faz andar descalços e transtorna os poderosos, prosseguiu Jó. Nem mesmo os líderes religiosos estavam imunes ao poder divino de subverter expectativas. Aqueles que se consideravam os guardiões da verdade divina podiam ser tão facilmente humilhados quanto qualquer outro. Tira a palavra aos de confiança e remove o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Deus podia silenciar os eloquentes, confundir os sábios, humilhar os nobres e enfraquecer os poderosos. Ninguém era tão seguro em sua posição que não pudesse ser derrubado. Revela mistérios das trevas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as destrói. Expande as nações e as leva ao cativeiro. O poder de Deus se estendia não apenas sobre indivíduos, mas sobre nações inteiras. Ele podia fazer civilizações surgirem do nada e reduzi-las a nada com igual facilidade. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear por um deserto sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem luz, e os faz cambalearem como bêbados. A imagem final era particularmente vívida. Líderes nacionais, supostamente guias de seus povos, reduzidos a perambular cegamente como ébrios na escuridão. Jó pausou, deixando o peso de suas palavras assentar sobre seus ouvintes. Então ele virou seu olhar diretamente para seus 3 amigos e disse com uma convicção firme: Eis que os meus olhos viram tudo isto. Os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vós sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Esta era a questão central.
Jó não era ignorante. Ele conhecia as mesmas verdades sobre Deus que seus amigos conheciam. Ele reconhecia o poder divino, a sabedoria divina, a soberania divina. Mas ele havia chegado a uma compreensão mais profunda, que essas verdades não se traduziam automaticamente na equação simplista de pecado leva ao sofrimento, que seus amigos insistiam em aplicar ao seu caso. Contudo, eu desejo falar ao Todo-Poderoso, continuou Jó, sua voz agora mais determinada. Anseio por defender minha causa diante de Deus. Aqui estava o coração da questão. Jó não estava satisfeito com as explicações de segunda mão de seus amigos. Ele queria ir diretamente à fonte, apresentar seu caso perante o próprio Deus. Então Jó virou-se para seus amigos com uma acusação devastadora. Mas vós sois inventores de mentiras, todos vós sois médicos inúteis. As palavras eram duras, mas refletiam a frustração profunda de Jó. Seus amigos haviam vindo supostamente para curá-lo com sabedoria, mas seus diagnósticos eram falsos e seus remédios ineficazes. «Oh, que vos calasseis completamente!» exclamou Jó. «Isso seria a vossa sabedoria!» Havia um momento em que o silêncio compassivo era mais sábio do que palavras, por mais teologicamente corretas que pudessem parecer. Seus amigos haviam ultrapassado esse momento há muito tempo. Ouvi agora a minha argumentação e prestai atenção aos apelos dos meus lábios, pediu Jó. Falareis falsamente por Deus? Falareis enganosamente por Ele? Estas eram perguntas penetrantes que iam ao coração da integridade teológica. Ao forçarem suas conclusões pré-fabricadas sobre a situação de Jó, seus amigos não estavam defendendo a Deus. Estavam distorcendo a verdade em nome dele. Fareis acepção de pessoas a favor dele? Contendereis pela causa de Deus? Será bom para vós quando ele vos examinar? Enganá-lo-eis como se engana um homem? Jó estava alertando seus amigos de que Deus não precisava de suas mentiras, por mais bem-intencionadas. De fato, tentar enganar a Deus em nome da ortodoxia era um perigo maior do que a honestidade brutal que Jó oferecia. Certamente, ele vos repreenderá se em secreto mostrardes parcialidade. Não vos aterrorizará a sua majestade? Não cairá sobre vós o seu terror? Vossas máximas são provérbios de cinza, vossas defesas são defesas de barro. Os ditados que seus amigos ofereciam, por mais antigos e venerados, eram frágeis como cinza e barro quando confrontados com a realidade do sofrimento inocente. Calai-vos diante de mim para que eu possa falar, ordenou Jó, e aconteça-me o que acontecer. Havia uma nota de desespero corajoso em suas palavras. Ele estava disposto a arriscar tudo para expressar sua verdade, para apresentar seu caso, para ser ouvido. Porque ponho em risco minha vida e tomo minha existência nas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei os meus caminhos diante dele. Esta era uma das declarações mais poderosas de fé em toda a Escritura. Não uma fé baseada em recompensas ou garantias, mas uma fé que persistia mesmo diante da possibilidade da morte. De fato, isto será a minha salvação, continuou Jó, pois nenhum hipócrita se apresentaria diante dele. Ouvi cuidadosamente o meu discurso, que a minha declaração penetre em vossos ouvidos. Eis que já preparei a minha causa, sei que serei vindicado. Jó tinha confiança, não porque fosse perfeito, mas porque era genuíno. Ele não era hipócrita, não fingia uma piedade que não possuía, não confessava pecados que não cometera apenas para satisfazer as expectativas teológicas de outros. Quem é que contenderá comigo? Se eu me calar agora, morrerei. A questão era existencial. Jó sentia que permanecer em silêncio, aceitar as falsas acusações de seus amigos, seria uma morte espiritual pior que a morte física. Finalmente, Jó se voltou novamente para Deus em oração direta.
Somente duas coisas não faças a mim, e então não me esconderei da tua face. Afasta de mim a tua mão, e não me atemorize o teu terror. Então chama, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu me responde. Era um pedido simples, mas profundo, que Deus criasse condições para um diálogo genuíno, que a opressão física e o terror psicológico fossem suspensos tempo suficiente para que uma conversa real pudesse acontecer. Quantas são as minhas iniquidades e pecados? Faze-me conhecer a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Jó não estava reivindicando impecabilidade, estava pedindo especificidade. Se havia pecados que mereciam tal punição, que fossem nomeados. Por que este tratamento como inimigo, quando ele sempre fora servo fiel? Porventura aterrorizarás uma folha arrastada pelo vento? Perseguirás palha seca? Pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. A imagem era de desproporcionalidade, como se Deus estivesse usando toda a sua força contra algo tão frágil quanto uma folha ao vento. Prendes os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos. Traças marcas ao redor das solas dos meus pés. Jó se sentia sob vigilância constante, cada movimento monitorado, cada passo limitado. Assim o homem se consome como madeira podre, como roupa que a traça devora. A imagem final era de decomposição inevitável. A condição humana sob o peso do escrutínio divino e do tempo implacável. Ao terminar suas palavras, Jó se sentou novamente nas cinzas. Ele havia apresentado não apenas uma defesa de sua inocência, mas uma visão mais profunda e complexa dos caminhos de Deus. Uma que reconhecia tanto a soberania absoluta quanto o mistério insondável do sofrimento humano. Seus amigos tinham respostas fáceis. Jó oferecia perguntas honestas. E na economia divina, a segunda poderia ser mais valiosa que a primeira. Se esta mensagem tocou o seu coração, lembre-se, Deus continua sendo justo, mesmo quando o mundo parece injusto. Jó entendeu que a sabedoria do Senhor vai além do que o ser humano pode compreender. Então, não desista no silêncio da tua dor. Há um propósito divino sendo escrito em cada lágrima. Compartilhe este vídeo. Deixe seu amém nos comentários e continue conosco nesta jornada pelo livro de Jó. Porque a tua fé, assim como a de Jó, será recompensada por Deus no tempo certo.